Arião, você está dizendo que você não opera para o longo prazo, que você não investe para o longo prazo? Sim, mas não sou eu que cuido dessa parte de longo prazo para mim. Eu sou especialista no curto prazo. Para o longo prazo eu terceirizo. E o curto prazo é o que é minha grande paixão, é o que eu realmente ganho dinheiro na bolsa. Eu consigo ter uma rentabilidade superior a 10%, 15%, 20%, 30% em um ativo, né? Já no longo prazo é muito difícil isso ocorrer em um curto período de tempo. Por quê? Se a ação subiu 30% em um mês, vamos supor, no curto prazo eu consigo realizar e colocar esses 30% no bolso, né? E dali eu diversifico nas demais operações. Já no longo prazo, 30% não quer dizer que o investidor ele vai se desfazer das suas operações. Pelo contrário, no longo prazo, ele vai manter a sua posição esperando uma valorização até mesmo maior, ou o foco dele, a estratégia dele de investimento é recebendo dividendos. Então, esses 30% ele pode no máximo realizar uma parcial, ou seja, sacar 10%, 15% do preço dos ativos e manter o restante da sua posição para o longo prazo. Uma é melhor que a outra? Depende do contexto. Por exemplo, há investidores de longo prazo, como Warren Buffett, que é milionário através do longo prazo. Já tem traders, tem investidores no curto prazo, como George Soros, que é um bilionário também operando no mercado para o curto prazo, como também antigos traders no mercado financeiro, Jesse Livermore, que foi um dos maiores traders no mercado financeiro, e se você não leu, recomendo você ler, que é o livro que se fala sobre reminiscências de um especulador financeiro, é baseado na biografia de Jesse Livermore, que foi um dos maiores traders da história. Ele ficou milionário algumas vezes, eu digo isso algumas vezes porque como ele tinha um padrão de vida muito alto, o que ele fazia? Gastava mais do que ganhava. Não quer dizer que o risco dele era muito grande, pelo contrário, ele sabia realmente operar, né? Como você está aprendendo aqui no mercado financeiro, como você está aprendendo aqui no canal. O problema é, o gerenciamento de risco dele não era tão bom assim. E isso também vale para investidores de longo prazo. E ao contrário do que se pensa por aí, o Buy and Hold é uma estratégia de investimento muito mais nova do que o swing trade, do que operações de curto prazo no mercado financeiro. Enquanto no mercado financeiro já se especulava no curto prazo, desde as sacas de arroz com Moneiza Homa no Japão, ou até mesmo antes do que isso, já que Moneiza Homa criou o método que nós conhecemos hoje como o gráfico das ações, aqueles candlesticks, que dali se popularizou depois aqui no Ocidente. E essa estratégia de curto prazo já existia antes do Moneiza Homa, que criou esse método do candlestick lá no século XVIII. Já o Buy and Hold, ele foi criado por Benjamin Graham, que logo depois que ele passou por essa crise de 29, ele criou a estratégia de investimento baseado no valuation dessa empresa. Então, a partir da crise de 29, em que grandes investidores, grandes bancos, grandes traders quebraram por N motivos, naquele período de 29, Benjamin Graham criou a modalidade que é o Buy and Hold hoje, baseado no valuation da empresa. Então, é uma estratégia que tem menos de 100 anos, enquanto operações de curto prazo no mercado financeiro já tem centenas de anos. O curto prazo aí já é baseado no comércio de ativos, ou seja, você compra um ativo hoje e vende esse ativo para daqui a alguns dias com a valorização desse ativo. Então, há essas duas diferenças aí entre Buy and Hold e operações de curto prazo no mercado financeiro.